Então, pessoal, vamos começar aqui. Então, grande prazer aí receber o mestre Abel, né? Que foi recomendadíssimo aí, né? Pelos meus alunos, né? Mestre Antônio, a mestra Ana aí também, né? Recomendaram bastante aí, né? Obrigado, O obrigado. seu trabalho, né? Falaram que suas aulas são excelentes, né? Opa, Então, eu tinha que convidar, né? Então, não tinha como ficar de fora, né? Então, um grande prazer aí. Inclusive, a gente conversou aí já bastante, né? Que ele usa Linux, né? E a gente foi testar e tal, aí a gente bateu um papo e tal. Pessoa muito gente boa, né? E com certeza aí vai trazer um conteúdo aí de bastante qualidade para a gente, né? Então, fica à vontade aí, né? Se apresenta humildemente aí, manda brasa, por favor. Fica à vontade. Valeu. obrigado, Thiago. Tá, vou estar moderando aí eventuais presenças Indesejáveis. indesejáveis. Essa é a palavra. Boa, boa. Valeu, Ah, mestre. obrigadão. Então, para quem não me conhece, sou o professor Abel, sou da UFPR, do Departamento de Matemática, e eu trabalho principalmente com otimização e agora trabalhando um pouco mais com machine learning e ciência de dados. Então, eu faço parte do programa de especialização da UFPR, o DSBD, o Programa de Data Science e Big Data. E aí alguns alunos meus, que são assíduos do Start Dados, me recomendaram para cá, provavelmente porque eu falo de Júlia, né? Então, o que eu quero fazer hoje é dar uma aula e fazer uma breve palestrinha de otimização em Júlia. Beleza? Eu posso começar? Por favor, Então vamos lá. manda abraço aí. Compartilhe o PPT com a gente, por favor. Olha a hora de quebrar tudo. Massa. Já Funcionou? tem 20 te assistindo lá no YouTube. Opa, que bom, que bom. Um abraço Vamos a lá. todo mundo Tá assistindo. funcionando, tá funcionando, tá Funcionando. funcionando. Legal. Deixa eu só arrumar aqui o. E tu tá conseguindo ver lá no Twitch? É que a gente tá com transmissão tripla aqui hoje. O negócio tá chique demais. É Zoom, Transmissão no YouTube Zoom, e YouTube. Twitch. É. Eu só vou esconder Massa. agora que a tela ficou travada ali e pronto, ok. Agora sim. Tranquilo. Então, beleza. Meu rostinho lindo não vai estar aparecendo metade do tempo, infelizmente. Então, pessoal, vou falar sobre otimização e modelagem matemática na linguagem Julia, tá? Meu interesse no Julia começou em 2014, assim que eu entrei aqui na UFPR, porque eu trabalho com otimização e uma das coisas que eu preciso na otimização é a habilidade de trabalhar com álgebra linear numérica, de maneira rápida, claro, e alguma maleabilidade na hora de escrever funções e de chamar código em Fortran, por exemplo. E o Julia trouxe isso, tá? Eu vou falar um pouco mais sobre o Julia daqui a pouco. Eu quero dar uma introdução sobre otimização antes, talvez para convencer algumas pessoas a entrarem na área, quem sabe. Então, deixa eu Show. clicar no lugar certo. Então, primeiro que eu Legal quero demais. falar sobre modelagem matemática no conceito de otimização, tá? Então, aqui o que é otimização, na verdade, o que é modelagem nesse slide, você tem um problema real, tá? Todos nós temos vários problemas reais. Você não consegue resolver esse problema. Essa é uma das situações mais tradicionais. Você quer resolver um problema, não consegue porque ele é muito difícil. Então, você tem algumas estratégias para simplificar o problema e resolver. Você faz algumas hipóteses e simplificações e você tem um modelo para esse problema real. Então, aqui, uma situação muito comum. Você quer fazer um trajeto de entregas. Você tem que entregar 10 pacotes na cidade de Curitiba. Então, você vai fazer um roteiro de entregas, tá? Então, Beleza. se você for realmente pegar o, o trajeto, você tem que olhar cada rua, cada esquina, cada virada que você vai fazer para poder descrever esse trajeto. Mas você pode fazer uma simplificação maior ainda e falar, não, vou considerar que se eu posso voar de um ponto para o outro, só me interessa a distância, certo? Então você faz hipóteses e simplificações que façam sentido para que você chegue num modelo para esse problema real que você consiga resolver. Tá? Então aqui entra métodos e algoritmos para você resolver esse modelo. Com a solução do modelo, você interpreta ele, ou possivelmente já faz um deploy, tá? Isso aqui é uma palavra menos
acadêmica, mas você coloca esse modelo para alguém usar, você coloca ele em produção, tá? Essencialmente é isso. Interpreta e vê se faz sentido. Você vai ter uma solução para o modelo, olha o que significa a solução real. Então você está falando, olha, eu tenho do ponto 0, que é onde eu estou, vou para o ponto 4, depois para o 3, depois para o 7, depois para o 10, enfim, até voltar para o 0. Traduz isso para a vida real, quer dizer o quê? Opa, eu tenho que ir da rua... Bom, não vou chutar a rua, senão vocês vão saber onde eu moro. Você tem que ir da UFPR do Politécnico para o UFPR do centro. Opa, para ir da UFPR Politécnico para o UFPR para o centro, eu preciso saber o trajeto inteiro. Então, vou colocar todo o trajeto agora e eu traduzo o que era só um modelo, uma solução de um modelo simplificado para a solução real. Então, o que é o roteiro de verdade? Você vai sair daqui, pegar essa rua, aquela rua, aquela rua, aquela rua, e entrega um pacote. Tá? Então, você volta à complicação que você tinha excluído. Validação. Faz sentido? Tá? Então, essa é uma parte que você vê se faz sentido para o seu problema real. E, se necessário, você repete com hipóteses um pouco mais fracas. Né? Você deixa o problema um pouco mais próximo do real. Okay? Então, essa é a ideia básica de modelagem. A otimização entra aqui. Métodos e algoritmos para resolver isso daqui. Note que isso daqui não é só otimização, tá? Tem várias coisas que se encaixam nesse conceito de modelagem. Mas para a gente, né, a gente está focado em otimização, então a gente entra aqui. A saber, esse slide é o mesmo que eu uso na minha disciplina de otimização, tá? Então, um exemplo, e esse exemplo depois eu vou expandir ele na aula de modelagem com o Júlia. Você tem duas pessoas, Alice e Bob. Alice e Bob eram estudantes da UFPR e tradicionalmente o estudante fala, eu vou desistir de tudo e vou vender minha arte na praia, certo? Muito comum essa situação, então Alice e Bob falam, não, chega, vender arte na praia. E claro que Alice e Bob, sendo alunos no curso de matemática industrial, eles resolvem fazer um planejamento de produção para saber o que eles têm que produzir para vender. Então eles fazem colares... Qual praia que ela foi hoje em dia aí? Eu não vou... Qual praia que ela foi hoje em dia aí? Pior que eu não conheço praia daqui nenhuma. Acho que eu não fui em nenhuma praia daqui. Então, bom, vamos dizer que eles foram para Porto Seguro e aí foram vender na praia de lá. Aí sim. Tá certo. Aí sim. Aí vale a pena. Então eles fazem colares e pulseiras de miçanga, tá? Claro. Fazer colar e pulseira que seja de miçanga. Cada colar vai usar 50 miçangas e cada pulseira 30 miçangas. Um pacote com 100 custa R$2 e eles vendem colar a 30 e pulseira a R$20. Então a pergunta, com essas informações, qual que é a estratégia de trabalho dele? Então veja que isso daqui já é um modelo. Tá? É um modelo que a gente tinha um problema real, que é, olha, eu sei fazer colar, ou nós sabemos fazer colar e pulseira. O que a gente sabe? A gente sabe que vai levar 50 miçangas e o preço de venda e etc. Eles assumiram que conseguem vender tudo que eles produziram, eles assumiram que só se usa miçanga, não tem nenhuma informação sobre nada mais, é um modelo com poucas informações, tá? É bem simplificado. Qual que é a estratégia de trabalho? Então essa é uma situação que eu consigo achar uma estratégia. Eu posso olhar que para cada colar que eu faça, eu tenho 60 centavos por miçanga que eu gaste, e para cada pulseira eu tenho 66 centavos por miçanga que eu gaste. Então o meu gasto por miçanga vai ser sempre, eu posso comprar infinitas miçangas e eu vou estar ganhando 66 centavos se eu vender só pulseiras. Então, fim, produza só pulseiras. Ok? Essa resolução aqui, vou voltar uns 2 slides, aqui. Resolvi. Tinha um modelo, resolvi o modelo. Qual foi o método? Aqui não teve nenhum método específico, eu só usei lógica e resolvi. Beleza? Ok, eles percebem que fazer só isso não é suficiente, porque eles têm algumas restrições a mais, que obviamente eles tentaram colocar em produção, ou tentaram interpretar um modelo, validar, e viram que, olha, a gente só tem 40 horas por semana cada. Claro, Alice e Bob desistiram de tudo, falaram, não, vamos jogar tudo para cima, para trabalhar 40 horas por semana. Talvez não seja tão real, mas, enfim.
Cada colar gasta 4 horas e cada pulseira gasta 3. Então eles colocaram essa informação a mais, o tempo de produção. Então se eles fizessem só pulseiras, eles fazem 26 pulseiras nesse tempo, e eles vão vender R$520, sobrando 2 horas ali, que aí eles podem aproveitar a semana. E eles precisam de 8 pacotes de miçanga. Lucro R$504. Se eles fizerem só colares, eles vão ter um lucro de R$580. Reais. Tá? Ou seja, agora ele está falando, faça só colares. Então veja, é o mesmo problema real, mas eu tenho 2 modelos. Um modelo com mais informação, a solução mudou drasticamente. Mudou 100% a solução. O que era fazer só pulseira, agora é fazer só colar. Tá? Alguém falou no Twitch para aumentar o volume, e eu espero que eu tenha aumentado o volume suficiente, senão me avisa de novo. Aqui o som tá ok, né? Tá ok, né? Porque eu tenho que fazer a mixagem diferente pro OBS, então. Mas beleza. Tranquilo. Um exemplo 3, parte 3. Coloquei mais informações, que cada colar também vai usar fio. Então eu vou precisar de fio e miçanga. 120 centímetros de fio e a pulseira usa 30 centímetros de fio. A quantidade de miçangas e fio que eles têm disponíveis já no momento é 3 pacotes e 120 centímetros. Porque eles passaram uma semana testando uma hipótese e outra semana testando, compraram alguns pacotes, alguns fios, aí eles já têm disponível isso. Então o planejamento dessa próxima semana já tem 3 pacotes e 120 centímetros de fio. O custo do rolo de 1 metro de fio é R$4,50. Então tem informação adicional sobre o fio. Qual que é a solução agora, tá, do modelo? E se eu colocar mais informações da demanda? E se eu colocar que eles não têm como vender tudo? Que se eles fizerem só colar, eles não vão vender. E se eu colocar que você tem... se você tiver colar e pulseira, é mais atraente, então eles vendem mais. Então tem várias coisas que eu posso sair colocando no modelo, deixando o modelo mais complicado e mais difícil de resolver. Então esse modelo parte 3 é o primeiro que não tem uma solução trivial. Eu tenho que começar a analisar quais são as possíveis soluções dentro do meu conjunto de soluções disponíveis. Aqui, alguém mandando mensagem no Slack. E eu vou mutar. Eu não tô com logo no YouTube porque eu não consigo. É a tela verde que eu não tenho. Ok? Então, beleza. Vamos entrar no específico de otimização. O que é um problema de otimização do ponto de vista matemático e mais geral um pouquinho, tá? Então aqui é para dar um sustinho. O pessoal que gosta de matemática, no entanto, vai ficar interessado. Eu quero minimizar uma função f... Opa, sem spoilers. Eu quero minimizar uma função f de x, tá? Com x pertencente a um conjunto ômega. Esse conjunto ômega é o conjunto de possibilidades. É só isso. É só um nome bonito para um conjunto de possibilidades. E essa função é a chamada função custo ou objetivo. Tá? Custo é porque normalmente você traduz todo o problema para minimizar. Você fala, eu quero minimizar o custo. Mas o problema de maximizar o lucro também está aqui dentro. É a mesma coisa. Beleza? Vou tomar minha água, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Alguém quer fazer uma pergunta, pessoal? Fica à vontade. Aqui no YouTube também. Paradinho, né? Boa, Tiagão, parabéns pelas lives, muito bom. O pessoal tá elogiando lá. Legal. Pode elogiar também, pode elogiar à vontade. Massa. Então, o que é um problema de otimização? Minimizar o custo, certo? Ou otimizar o objetivo, certo? De uma outra maneira, sujeito à restrição de que essa solução esteja dentro do conjunto de possibilidades. Isso é extremamente importante, tá? Esse x pertencente a ômega aqui é o que está falando. Vamos vender o quê? Vamos fazer 2 milhões de colares e pulseiras e vende tudo. Bom, tem restrições que não deixam eu fazer isso, tipo o meu tempo, eu não consigo produzir isso em 80 horas na semana. O seu objetivo ideal no mundo mágico é achar um mínimo global, tá? Ou um minimizador global. Que é aquele cara x estrela, claro, pertencente ao conjunto ômega, tal que o valor da função no ponto x estrela seja menor que o valor de função em qualquer outro lugar. Traduzindo,
eu quero um cara, uma das possibilidades, eu quero aquela possibilidade que tem o menor custo. Óbvio, se eu quero minimizar, eu quero que tenha o menor. Isso falando assim, para quem não é da área, mas é óbvio, é claro. Se você fez otimização linear, é claro, é óbvio. Mas onde que isso aqui fica complicado? Se essa função f não for a função bonitinha, tipo a que a gente tem antes, de quanto eu vendo exatamente proporcional a quanto eu vou ter de lucro ou de custo, se ela for uma função não linear, pode ser que eu não tenha como achar um mínimo global. Ou, que é mais sério, eu não tenho nem como saber se eu achei um mínimo global. Então a gente acaba ficando com mínimos locais. Tá? Um mínimo local tem uma definição um pouquinho mais chata. Tem um epsilon, um delta aqui maior que zero, tal que... Aqui tem um x barra, na verdade, que era para ser um x estrela. Na verdade, esse x estrela era para ser um x barra. Aqui, esse delta está falando que eu vou me restringir a uma vizinhança desse cara que eu chamo de mínimo local e vou olhar para os pontos ao redor dessa vizinhança. Ou seja, de novo traduzindo, eu vou falar que eu quero um mínimo local, que eu tenho um mínimo local, se ao redor desse ponto ele é ótimo. Okay? Se eu conseguir olhar perto dele, ele é ótimo. Então isso quer dizer o seguinte, olha, eu não sei exatamente quanto que, se essa estratégia de venda é a ótima, mas mexendo aqui ao redor, tá? Então vendendo um a mais, um a menos de cada item, ele é ótimo, isso eu garanto. Então tá bom, então é um mínimo local, tá? Na otimização linear, a gente consegue achar mínimos globais. Na otimização convexa, que eu vou falar, a gente também consegue, ou consegue procurar pelo menos, achar é outro problema. Na vida real, a gente costuma buscar e achar mínimos locais. E às vezes, nem isso, tá? Se você for realmente buscar os problemas difíceis, você às vezes não consegue nem achar um mínimo local. E é por isso que ainda tem pesquisa na área. Então, possibilidades de conjunto ômega. Quais são as maneiras que ômega pode estar descrito na natureza? Algumas delas aqui. O conjunto ômega pode ser discreto, isto é, formado por pontos que você consegue distanciar um do outro, programação inteira sendo o assunto que toma conta disso. No nosso caso de vendas de produto, é exatamente isso. Eu vou vender 19 ou 20 pulseiras, certo? Não vou vender 19.3, tá? Então, isso é discreto. Ele pode ser linear, e aqui já contínuo. Então, aqui eu posso falar de peso. Eu tenho 534 gramas. Então, seria contínuo. E linear quer dizer que ele é proporcional às quantidades, tá? Então, é uma coisa assim, fácil de você olhar para as pontas dele. E o que é bonito disso, para aqueles que gostam de álgebra linear, quando é linear, você pode sempre escrever como uma matriz. AX. E é maior ou menor ou igual a B, tá? Então, sempre que é linear, você tem uma matriz. Por isso que a gente tem álgebra linear no começo da graduação e por isso que a gente tem disciplinas tipo análise numérica no começo do mestrado. Por causa dessa coisa aqui. As áreas que entram nisso, programação linear e não linear, as duas têm. Mais complicado, não linear geral, esses dois conjuntos são não lineares, sendo que esse primeiro é não linear e horrível, ok? Tem poucos amigos, é isso que eu quero dizer. Ele é feito de desigualdades. E esse daqui, ele é convexo. Então, ele é menos... Parece ponto de célula, né? Aquele lá. É isso ou não? Não tem nada a ver. Tem a ver também, mas ainda não se encaixa nesse ponto, porque a gente precisa da função objetivo. Mas tem um pouco a ver, sim, porque volta naquilo que eu tava falando, do minimizador local. Às vezes, você não consegue nem achar um minimizador local, porque você acaba achando um ponto de célula ou um maximizador. Mas é exatamente essa a ideia. É por conta desses caras assim horríveis que você não consegue saber. Boa observação. Um outro cara que é um pouquinho melhor é esse não linear convexo aqui. Se você olhar para o cara da esquerda e esse, você fala, esse parece melhor. E ele é melhor, tá? Convexo quer dizer justamente que ele não tem uns cortes, tipo isso daqui, cortando para dentro. Então, se você tiver em um ponto qualquer e você quiser ir para outro ponto qualquer,
você consegue ir numa reta. Então, daqui para cá, você consegue ir numa reta, tá? Espero que esteja sendo possível de visualizar suavemente o meu pontinho vermelho na tela. Então, de um ponto bem Tá sim, aqui... tá sim. Ah, que bom. Então, Tá daqui... sim, tá parecendo aqueles joguinhos de... que ele vai andando e vai ficando, Vai tá ficar... ligado? sim, sim. O ponto vai ficando na tela. Que bom. Bom que tá dando para mostrar. Então, seria por aqui. Legal. É. É. Aqui, então, ele é melhor. Não linear e convexo é melhor. Ainda é difícil, mas melhor. Aí o linear. Por que não tem linear convexo? Porque é convexo. Todo linear é convexo, tá? Então, esse daqui já é bom. Igualdade. Então, a não linear e convexo e não convexo de desigualdade é assim. Ele fica esse conjunto com o espaço dentro. E as igualdades, você não tem o espaço de dentro. Então, tem vantagens e desvantagens, tá? Então, não é que esse daqui é muito pior do que o outro, mas ele costuma ser tão ruim quanto. Mas posso fazer uma pergunta? Só que é mais que eu não lembro de cálculo da parte de convexo. Como é que era mesmo? Era segunda derivada maior que zero, é isso? No caso de Como função... é que era aí? Sim, no caso de função Como é que era isso convexa, aí? você teria isso. Deixa eu aproveitar que você perguntou isso, deixa eu fazer uma coisinha. É porque eu lembro vagamente lá de cálculo que tinha um negócio assim, né? Quando a segunda derivada acho que era maior que zero, era convexo e o inverso era côncavo, não é isso? É, Não o lembro que... direito. Isso é para função. Então, assim, se você tiver... Eu tô esperando que minha tela... Tá, não tá aparecendo nada não. Tá Agora, aparecendo. agora foi. ah, Então, S é convexo, tá, beleza. S conjunto, tá? Eu deixei preparado isso daqui justamente Sim, para dar aula mesmo isso tá. aqui. Então, Legal. S é convexo se para qualquer dois pontos que eu pegar, x, y em S, o lambda x mais 1 menos lambda y pertence a S, onde o lambda é qualquer ponto entre 0 e 1. Então, se eu tenho um conjunto aqui, eu pego este ponto x, este ponto y, se eu andar... Isso é uma combinação linear, né? Exatamente isso. É uma Se... combinação convexa, tá? Não linear Hum. convexa, ainda mais. Deixa eu desenhar direito. Desenhar que não é meu forte, inclusive. Por isso que eu estou usando computador. Então, essa parte aqui, vamos até colocar de vermelho, tá fora. Então, esse cara aqui não é convexo. Só que se você pegar um cara assim, por exemplo, isso daqui é convexo. Beleza? Qualquer ponto que você pegar, dois pontos, a reta que junta os dois, o segmento que junta os dois está lá dentro. Beleza? Beleza. A pergunta que você fez é sobre função, e ela está no próximo slide. É uma pergunta boa Não, tranquilo. também. Valeu, obrigado. Alguém tinha feito uma pergunta no YouTube, a Kali falou para mim. Vamos lá. Abordagem determinística. A priori, sim. Tudo que eu estou fazendo aqui, a abordagem é determinística. Mais porque é o que eu sei fazer, então eu sei dizer fácil. Mas existe sim o assunto de programação estocástica, tá? Então existe maneiras de tratar. A maneira mais, assim, mais direta de tratar, o problema fica não linear, não convexo, péssimo, caríssimo de resolver. Então, mesmo se você pegar um problema estocástico linear e você falar, eu quero ver a versão estocástica dele, como é que eu resolvo? A tradução dele imediata fica horrível. Então, existe toda uma área de estudo em como deixar ele tratável. Tá? Uma maneira de você trabalhar é com cenários. Você cria, por exemplo, milhares de cenários, e aí você resolve os cenários diferentes e faz uma nuvem da solução. Tá? Então, você consegue pegar as milhares de soluções que tem, achar média, desvio padrão e outras coisas que você precise dessa nuvem de solução. Tá? Legal. Legal? Então vamos lá. Ali eu tenho o meu conjunto. O meu conjunto sozinho não diz muita coisa. Vem a função. Então tem 4 tipos principais que eu separei aqui. São o tipo linear. Então note que se eu estou minimizando essa função linear, eu posso ir para baixo infinito. Posso ir embora. Então linear só faz sentido se eu estiver num conjunto me restringindo. Tá? Precisa ter restrições. Aqui eu tenho uma... Desculpa.
Aqui eu tenho uma variável, tá? O meu parâmetro está aqui embaixo, minha variável x, e aqui eu tenho o y igual a f de x. Aqui são curvas de níveis. Eu tenho x1, x2 e aqui y igual a f de x1, x2, beleza? Então aqui em cálculo 1, aqui cálculo 2, beleza? Então, Beleza. linear é a mais simples, fácil, mas se você não tiver restrições, não faz sentido trabalhar nessa área. Não linear geral, então aqui eu tenho justamente aquilo que o Thiago falou. Não são a mesma função, tá? Só não tem nada a ver uma com a outra a priori, só desenhei o que dava. Essa função aqui de baixo, você está vendo esse cara aqui no meio, é um minimizador local. Esse cara aqui é um ponto de cela. Então, se você vier por aqui, você está aumentando, e aí se você continuar, você está diminuindo. Se você for para o infinito, ela vai para baixo também. Então, essa função é não linear e não tem minimizador nem maximizador global. Mas ainda assim ela tem um minimizador local e um ponto de cela. Então, aqui começa a ficar Legal. difícil as coisas. Aqui em cima eu tenho uma função com 2 minimizadores locais. Então, aqui e aqui. Se você olhar só numa vizinhança ali, tá? Se você soltar uma bolinha, ela vai ficar oscilando ali. Então, isso quer dizer que tem um minimizador local. Neste ponto e neste ponto. E você tem aqui um maximizador local. Tá? E aí, entendendo a ideia do minimizador, maximizador é só o oposto disso. Muda o sinal, literalmente. Tá? Então, outra dificuldade, como é que eu sei que eu estou nesse minimizador ou nesse minimizador sem olhar para o gráfico? Não sei. Okay? Ninguém sabe. Quando ela não é diferenciável, então aqui eu coloquei, desculpa inclusive eu ter subido 2/8, hein? Quando ela não é diferenciável... Subiu o quê? Desculpa? É que eu fiz assim, quando ela não é... Eu fui lá em cima na voz. Aumentei o time um monte. A gente só percebe essas coisas quando começa a gravar e fica ouvindo a voz. Então, agora eu tô Não, autoconsciente disso. Né? Bom, quando ela não é diferenciável, ela é muito mais complicada de se trabalhar. Tá? Então aqui eu posso olhar para um ponto, calcular a derivada, ver reta tangente e falar, tá, eu sei que ela está descendo para lá, subindo para lá. Quando ela não é diferenciável, principalmente essas esquinas aqui, a função fica mais difícil. Então, a área de não diferenciável, sozinha, já tem suas pessoas trabalhando. Mas costuma ser muito complicado fazer qualquer coisa. Então, tem uma área que é mais trabalhada, que é convexa, não diferenciável. Se ela é não diferenciável, mas é convexa, aí você tem algumas coisas boas. E a coisa mais importante da função convexa é que se ela tiver um minimizador, ele é global. Tá? Isso é extremamente importante. Se é minimizador, é global. Isso é, qualquer local é global. Tá? Inclusive ia estar na minha prova desse semestre, antes do Covid. Mas fica a dica aí pro fica a dica pro pessoal aí semestre pra fazer a prova. Então, quando é convexa e diferenciável, essa aqui é o caso ideal, tá? Você tem os pontos, você tem derivadas, você consegue calcular e ver se é zero, e se for minimizador é global, então fica tudo lindo. Esse aqui é o caso mais bonito que tem. E é um caso que aparece em algumas situações de machine learning que a gente vai ver, tá? Perguntas Legal. que a gente fala, e aí, essas coisas aqui tem na vida real? Sim, essas três aqui a gente vai falar no contexto de machine learning hoje. Linear, não. Linear aí já é demais, né? Mas vocês estão querendo demais. Além de uma dúvida, mas além de derivada, a gente tem algum outro instrumento para achar um minimizador, por exemplo, ou não? Acaba sendo tudo em torno da derivada. Acaba você focando em torno da derivada. Quando você não tem a derivada, o que o pessoal faz às vezes é aproximar e às vezes é se basear só no valor da função. Só no valor. Então, no caso que eu falei que ela não é diferenciável, tem uma área de estudo que não olha para a derivada. Então, a única coisa que eles conseguem fazer é, vamos pegar o valor de função, eu quero minimizar, eu vou olhar só para ele. Então, acaba não tendo muita coisa mais além disso. A primeira e a segunda derivadas, tá? Beleza. Beleza?
Vamos ver o que eu tenho depois. Tá, então algumas das áreas, deixa eu só lembrar. Então, algumas das áreas de aplicação de otimização. Então, você tem toda a área chamada pesquisa operacional, tá? Que é essencialmente tomada de decisão. Dentro de pesquisa operacional tem várias sub-áreas, e eu confesso que é uma coisa que eu não estudei, principalmente a definição do que é pesquisa operacional, eu não estudei. E a gente, na graduação, estuda a disciplina de pesquisa operacional. Os alunos da industrial, por exemplo, tem 1, 2 e 3. E aí, então, tem centenas de coisas, né? Então, aqui algumas das coisas que a gente consegue, com certeza, encaixar dentro de pesquisa operacional. Dependendo de quem você perguntar, otimização não linear faz parte de pesquisa operacional e dependendo, não faz parte. Então, eu coloquei mais ou menos como uma coisa separada para, sei lá, vamos ver treta mesmo. Nos comentários. Deixa comentário aí se você acha que é ou não, tá? Alguma coisa desse tipo. Então, pesquisa, pesquisa operacional é essa área de tomada de decisão. Como que eu decido alguma coisa? Então, otimização sendo uma dessas ferramentas. Só um minutinho. Você vai deixar perguntas para mim, Kelly? É isso? Então tá bom. Manda lá no Twitch, tá? Ou no YouTube. Desculpa, pessoal, voltando. Então, dentro de pesquisa operacional, você tem alguns tópicos que são de interesse e que são otimização. Logística, transporte e rotas. Então, aquele exemplo que eu falei no começo, de eu estou num ponto e eu quero chegar em outro, extremamente importante. Você tem clientes que você tem que atender por semana e você tem que fazer... Você tem 5 dias para atender esses clientes. Quando você atende cada um deles, tá? Então, eu vou atender o cliente 1, 3 e 4 com o caminhão hoje, aí eu vou no cliente 2 no outro dia, enfim, você tem capacidade do caminhão, você tem várias coisas importantes. Planejamento de produção, então o exemplo que a gente fez de Alice e Bob, tá? Agendamento, aqui é o scheduling, ou scheduling, você tem... Essa é uma área que eu não estudei muito, mas você tem slots de tempo disponíveis e você tem restrições das pessoas onde elas podem onde elas podem entrar nesses slots todos. Então, uma coisa que o pessoal de pesquisa operacional sempre fala, e uma coisa que a gente pode resolver é isso. Nos congressos, eles sempre falam que faltou usar isso. É justamente... Parece um pouco teoria de fila, não? Teoria de fila... não lembro. O que é a teoria de fila mesmo? Teoria das filas? Pesquisa operacional? Eu não lembro o que era a teoria das filas. Eu sei que eu busquei um dia Tem desses. processo de Poisson. Você estuda, né? Quantos caixas devem ter? Qual é Sim, pode crer. Sim, isso daí tá... Eu acho que tá dentro de pesquisa operacional. Sim, sim. Ou pelo menos é uma coisa que os alunos estudam. No tópico de... Qual que era? Simulação? Não lembro. Algum aluno que já estudou isso, deixa mensagem aí no Twitch ou no YouTube. Deve ser simulação discreta, né? Eu acho que sim. E, infelizmente eu nunca vi nada disso. Mas é legal. Então, no caso de agendamento, o exemplo que eu sempre lembro é... Você tem um congresso, você tem lá 200 palestrantes e você vai ter 5 salas simultâneas. Então, que palestrante vai ficar em que slot? Em geral, você quer deixar pessoas com o mesmo tópico juntas, né? Mas você não tem 5 tópicos. Você tem 20 tópicos. E você tem que fazer com que o cara que tenha alunos, que ele não tenha palestras paralelas. Então, o cara tem que estar aqui num horário e aí aqui em outro. Sabe? Isso aconteceu, sim, inclusive, no congresso que eu fui. O professor ele tinha 3 palestras simultâneas. Ele tinha que dar uma e outros 2 alunos tinham a palestra no mesmo horário. E era em inglês, então eu tive que ir em um só para ajudar a traduzir as coisas. Então é tenso, né? Enfim, o pessoal sempre fala que é uma das coisas que podia ajudar a resolver, mas eu nunca vi ninguém resolvendo isso no congresso. Então, vamos ver. Otimização em redes. Então você tem o exemplo que eu coloquei, fluxo máximo, tá? Você tem grafos e você quer resolver alguma coisa nesse grafo. Um exemplo de fluxo máximo, um exemplo que sempre acho bonito de falar. Você pode imaginar que você tem cidades e você tem o fluxo de carros.
e aí você quer calcular qual que seria o fluxo máximo que dá para colocar. Eu quero sair daqui e ir para BH. Tá? Então, você coloca as capacidades das rodovias, cada cidade ou cada lugar onde você tem branching de rodovia, você tem um nó, e cada estrada, claro, vai ser uma aresta desse grafo. Então você quer maximizar, você consegue descobrir, por exemplo, o máximo que dá para ter. Se você tiver mais que isso, vai ser congestionamento. E você consegue saber quem é o responsável, qual das estradas que eu preciso aumentar. Então, uma coisa que o pessoal sempre fala, pô, eu tô aqui na rodovia sei lá qual, ou na rua sei lá qual, pode ser aqui na cidade mesmo, e ela tá sempre cheia, tinha que aumentar, tinha que ter uma faixa a mais. Não vai adiantar, não é aí que tá o problema. O problema é algum lugar na frente que não tá deixando com que essa vazão seja resolvida. Tá? Então, se eu tenho 7 faixas aqui e na frente vira 2, não resolve. Tá? Agora, às vezes não é tão óbvio que eu tô aqui e na frente virou 2, né? Então, esse tipo de problema deixa você investigar isso. Só te interrompendo rapidinho, Opa. a gente tem uma pergunta aqui. Uhum. Tanto na área de controle de processos como em pesquisa operacional tem se tornado moda, como você coloca no slide, a adoção de ciência de dados. Qual a sua opinião sobre esses dois caminhos? Bom, aproveitando que acabou de falar disso, é exatamente o que eu ia falar agora. O que era moda antes era pesquisa operacional. Então, na minha época, todo mundo que saía ia para pesquisa operacional. Isso quer dizer, alguém ia do banco, contratava o cara que ele ia trabalhar em alguma coisa relacionada. Era sempre alguma coisa assim. Ou o cara ia para uma empresa de logística ou empresa de analista de produção. Era sempre isso. E agora virou ciência de dados. São duas ferramentas para resolver o problema. A questão é que o pessoal acha que precisa disso, precisa de um cientista de dados, quando na verdade o que ele às vezes precisa é alguém que entenda de modelagem. Eu até ia deixar para o final para comentar, mas a gente tem o grupo Cidamo, né? Que é o grupo de ciência de dados, aprendizagem de máquina e otimização. Então a gente estuda várias coisas, orienta vários alunos lá. E a gente sempre tenta fazer parceria ou tenta ajudar o aluno a arrumar um estágio. De preferência, o estágio que ele mantenha contato com a gente. O estágio é um emprego, né, de verdade. Não que estágio não seja emprego de verdade, mas enfim. 3 alunos que a gente tem que estão numa situação dessa estão por causa da otimização. Então a gente tem. A Igmar acabou de arrumar um emprego no Delivery Center. E uma das coisas que realmente ajudou, que ela fez parte do Cidamo, né? É que ela sabe otimização. Ela está fazendo um mestrado em otimização e ela sabe Muito modelagem, jump e essas coisas. E os outros Parabéns aí. Já está produzindo consequências muito legais aí do projeto. Né? Legal. Opa, legal. E a outra coisa. E os outros 2 alunos eram João e Thalia, que estão trabalhando no LACTEC e estão trabalhando também com otimização, modelagem e otimização. Então, assim, você tem dados, você tem que trabalhar resolvendo coisas por causa desses dados. Mas não é o que o pessoal fala ciência de dados sempre, sabe? Vou colocar. Vou pegar o scikit-learn para resolver o problema, então. Não, às vezes o problema não é isso. Só porque você tem dados, não quer dizer que você tem que usar o scikit-learn. Não sei se responde a pergunta do cara, mas. Tranquilo. E a primeira dama sua lá mandou: tem o nome de pesquisa operacional porque Dante, pai do método Simplex para o PL, resolvia problemas operacionais, gerenciais e infraestrutura na área militar. Então tá aí a informação. Obrigado, Kali. Eu tive aula disso lá no IME, de pesquisa operacional lá no IME, e eles falaram da história, né, que surgiu depois da Segunda Guerra Mundial. Né? Aqui a gente teve também lives, né, bem legais, e surgiu para ajudar na guerra, né? Exatamente. Então, muitos desses métodos, né, são para otimizar a rota, né? O avião bombardear as cidades e tal. Então, é bem militar mesmo, né? É bem militar. Em geral... Tem uns vídeos muito legais, né? Teve um professor que fez uma apresentação que foi sensacional. Inclusive, estou querendo trazer ele para cá, o Rademacher, mas ainda não consegui. Fala aí. Infelizmente, pesquisa operacional é um termo muito abrangente e o que eu ia falar é que
Infelizmente, sempre que... Uma das coisas que mais avança a pesquisa é a área de aplicação em guerras, né? Então, você olhar muita coisa que é sempre por causa dos Sim, militares dos Estados verdade, Unidos, então... verdade. Mas, enfim. Para finalizar esse slide, quase sempre que aparece pesquisa operacional, de alguém que trabalhe nessa área ou que entenda, está falando de problemas lineares e inteiros. Tá? Então aqui que é uma das diferenças principais. Os problemas são lineares e inteiros. Quase sempre. Não quer dizer que eles são mais fáceis. Tá? Quer dizer que eles são mais fáceis de você explicar às vezes e que você tem alguns métodos que você pode jogar e ver se funciona. Mas você tem muita área que é justamente como é que eu resolvo esse problema. Eu quero resolver só um problema, esse aqui. Ah, eu tenho 100, o problema de rota. Se eu tenho 20 cidades, eu consigo rodar fácil aqui para resolver. Se eu tiver 50, aí já começa a ficar demorado. Então, não é porque é linear inteiro que ele é simples. Uma outra área que tem muita otimização, e aí a segunda parte do que é importante otimização, né? Machine Learning. Então, ciência de dados, como eu estava falando, você não precisa ser o que o pessoal fala, Scikit-learning, não precisa ser Machine Learning. Pode ser pesquisa operacional, por exemplo. Mas, uma grande parte agora, principalmente, é Machine Learning. Lembrando que Machine Learning não é novo, né? É só agora que tá na moda e o pessoal tá ganhando muito dinheiro com isso. O Machine Learning, você tem... Eu coloquei vários exemplos aqui, tá? Não são todos. Você tem todos esses exemplos que são problemas de otimização. Então, eu imagino que o pessoal que está assistindo deva ter visto vários desses. Eu sei que os alunos do Sidamo viram uma grande parte desses daqui durante o nosso curso. Então, a gente tem regressão linear, polinomial, e múltipla, e ridge. Tudo se encaixa em programação quadrática, convexa e restrita. São todos isso aqui. Se você sabe resolver isso daqui bem, você está resolvendo esses 4 tipos de problema. Tá? E é quadrático, convexo e restrito, então é facílimo, tá? Em teoria. É super fácil de resolver. Regressão logística com regularização. Você está fazendo a minimização dessa função aqui e a regularização está aqui no final. Não linear, mas é convexo e restrito. Saber que é convexo é extremamente importante. Tá? Saber que isso aqui é um problema convexo é importante. Que é aquilo que eu falei, eu posso minimizar e ficar feliz. Support Vector Machine. Então eu acabei de fazer 3 lives sobre Support Vector Machine de terça à noite. E eu estava explicando do zero o que é esse problema. E é um problema quadrático com restrições lineares. O dual tem restrições lineares também. E convexo. Dual eu vou deixar essa palavra solta, tá? Não vou explicar nada do dual. Esse probleminha, opa, só resolver isso, acabou. Todos esses problemas você consegue jogar hoje para resolver e ele resolve, tá? O problema é justamente o Big Data, por exemplo, que ele fica muito grande e quando você tem que resolver, eu tenho que resolver isso daqui em 3 milissegundos, porque senão o carro bate, tá? Problema de otimização. Laço. Laço é onde fica legal. É o mesmo problema de regressão que eu tinha antes, mas agora a minha regularização é na norma 1. Apertei e não devia. Na norma 1. Então isso daqui não é mais diferenciável. Por não ser diferenciável, eu já não consigo usar o mesmo método que eu usava antes. Apesar de ser restrito, é menos fácil. Tá? É consideravelmente mais difícil, inclusive, só por causa dessa brincadeirinha aqui. E o exemplo clássico, sempre tem que colocar ele, redes neurais Multilayer Perceptron. Tá? Beleza. Ele é não linear. Eu quero minimizar uma função de perda aqui. Um dos principais que mais se fala na ciência de dados, né? São esses aí. São esses daqui. Regressão linear, logística, eu tentei colocar justamente os mais tradicionais aqui. Tem alguns outros, inclusive, que eu nem coloquei. Mas, inclusive... talvez a árvore também, né? Que dos mais comuns aí, a árvore não tá, né? Não tá aí. Inclusive, a árvore também teria um pouco, só que é um pouquinho mais chato de escrever, então eu nem gosto de escrever. Apesar de ter uns alunos que só gostam de árvore. Né? Os favoritos é a árvore. Os jardineiros, né? Os jardineiros,
Então, vou chamar só de jardineiro agora, é uma boa. Então, as redes neurais são essa coisa horrível aqui. Eu estou minimizando a função de perda de um modelo com y, tá? O quão diferente um tá do outro, que é um somatório que faltou. E o modelo é essa coisa. Eu aplico uma função numa matriz que multiplica uma coisa, e no final disso daqui tudo é uma função gigantesca com regra da cadeia. Tá? Esse daqui é um problema difícil. Múltiplos minimizadores, não linear, mas note que ainda assim é irrestrito. Ou, em geral, é irrestrito. Além desses casos tradicionais, onde mais tem otimização? Você tem otimização, quando você fala de otimização de hiperparâmetro, você fala assim, olha, vou fazer qual é o nome? Grid Search. Vou fazer o Grid Search aqui. Tá, o Grid Search é uma versão básica de otimização de hiperparâmetro. Você tem uma área de estudo para otimização de hiperparâmetro. Tá? Uma área bastante longa, que cai dentro do problema de otimização sem derivada. É o mesmo tipo de problema que você falar assim, olha, eu quero saber qual que é a quantidade de reagente que eu tenho que colocar para que esse experimento tenha o maior resultado, ou seja, o mais exotérmico possível. Tá? Então eu vou colocar 30 miligramas, espera 6 horas, vê o que aconteceu. Então uma avaliação de função leva 6 horas. Isso quer dizer que é a mesma coisa que você falar, deixa eu colocar esse modelo para rodar e ver qual que foi o resultado no conjunto de teste. 6 horas para rodar o seu rede neural com aqueles parâmetros. É a mesma ideia. É difícil e é sem derivada. Um outro problema interessante de estrutura molecular, eu tenho alguns professores da UFSC que trabalham com isso, um pelo menos, na verdade, que eu lembro, que você tem, da Unicamp também, que ele veio da Unicamp, esse colega. Você tem uma máquina que mede uma molécula, ela faz as medições falando, olha, tem essa molécula de carbono aqui e essa outra molécula de carbono e a distância entre elas é 2. E não pergunta unidade agora, porque senão você vai me deixar com vergonha. É 2. Você tem várias medições. Aí a pergunta é justamente, qual que é a molécula? Qual que é essa molécula tridimensional? O que você não tem é a distância entre coisas muito pequenas, ok? Claro, já estamos falando de coisas pequenas. Coisas ainda menores. Eu tenho um hidrogênio e outro hidrogênio. Qual que é a distância entre eles? Não sei, foram muito pequenos para eu medir. Então você tem um problema de achar qual que é a molécula que melhor descreve essas distâncias. Isso é um problema de ajuste de dados. Eu acho muito legal esse problema, que isso é um problema de ajuste de dados. É um problema de regressão. Só que é extremamente específico e muito mais difícil que o básico de regressão linear. Problema de trajetória de um objeto descrita por equações diferenciais. Tá? Então, equações diferenciais é sempre um assunto difícil. E aí você quer saber qual que vai ser... eu vou mostrar um exemplo disso no final, mas se der tempo. Você tem 2 pontos no espaço e você tem alguma coisa no meio bloqueando o caminho direto entre eles. Como é que você consegue sair de um ponto e ir para o outro? Só que agora eu não estou mais num grafo. Eu estou no espaço contínuo. Então a coisa que vai de um ponto para o outro é uma função. Tá? Então eu preciso falar de função. Não estou mais no espaço ômega de pontos do RN. Eu estou no espaço ômega de funções. Então é muito mais complicado de se trabalhar. A área de tomografia computadorizada tem bastante coisa de otimização também. Tem alguns exemplos básicos no livro, mas eu confesso que eu não sei se é tão básico assim na vida real. Eu vou chutar que não. Que é um problema de ajuste de dados também. E esse daqui, bonitão, localização geométrica tridimensional, ou Bundle Adjustment. Eu até hoje não consegui convencer um aluno a estudar isso. Quem sabe o João Facina vai no projeto dele aí. Né? Tem que dar nome aos bois. Pô, tu fugiu, Júnior? Pô. O Júnior foi embora? Não, ele tá aí, tô falando que ele fugiu da tua disciplina aí, ele não, tu ia botar ele para ensinar aí a geometria tridimensional e ele pulou fora. Pois é, não quis fazer isso pro TCC, pois é, não sei porquê. Mas, enfim, esse problema é um problema muito bonito, muito bonito.
tem algumas variações, né? Mas uma simplificação da explicação. Você tem um monte de gente tirando foto do Coliseu. Pega várias fotos do Coliseu. Você faz passar por uma máquina todos os pontos do Coliseu que a pessoa tirou foto. Você fala, esse aqui é o ponto 1, esse é o ponto 2, todos os pontos. E aí você fala, olha, eu sei que essa pessoa estava nessa posição, ela estava virada para lá e tirou foto do Coliseu. Beleza? Tá, beleza. Como é que é o Coliseu tridimensional? Baseado nas fotos que eu tenho a posição da pessoa, as fotos, a direção que ela estava olhando. Como é que é o Coliseu tridimensional? Tá? Então ele faz uma reconstrução tridimensional do Coliseu, nesse caso, baseado apenas em fotos bidimensionais. Tá? É um problema bastante interessante e difícil que nenhum aluno quis estudar ainda. E por último, otimização de portfólio, que eu quase esqueci, coloquei um pouco antes de começar a palestra, que a aluna Aline está estudando agora. Tem alunos trabalhando em outros tipos de otimização e machine learning para investimentos, mas especificamente otimização, a Aline está trabalhando e é um problema clássico de otimização, que eu sei o retorno de cada um desses investimentos e eu tenho uma medição da covariância entre eles, por exemplo. Então eu tenho uma medida de risco e de retorno. Então eu quero maximizar meu retorno e minimizar o risco. Então, originalmente um problema bioobjetivo que você consegue misturar de várias maneiras para ter um problema de qual que tem que ser a minha carteira para que eu tenha um resultado decente sem arriscar demais. Tá? É outro problema clássico. Júlia. Então, eu confesso que eu ia falar esse slide inteiro em 15 minutos e eu atrasei levemente. Então, agora acho que minha aula vai ficar para depois. Então, por que eu estou usando a linguagem Julia? Eu estou imaginando que a maior parte das pessoas assistindo que não são do Sidamo, inclusive o pessoal do Sidamo também, conhece fortemente Python e R. O Julia é uma linguagem que foi criada lá para 2010, 2012, teve a primeira versão pública, e foi lançado oficialmente só em 2018, a versão 1.0. A versão estável do Julia foi lançada só em 2018, agosto de 2018, vai completar 2 anos ainda. E mesmo assim é uma linguagem que eu estou envolvido desde 2014. Então, por quê? Alto nível e alto desempenho. Então, Python, R, MATLAB, Sage, Octave, várias linguagens são alto nível que a gente trabalha hoje. Alto desempenho, C, Fortran, às vezes C++, dependendo de como você escolher, escrever. Uma outra coisa de outra linguagem que você faça, a Assembly, claro, são de alto desempenho. O Julia faz uma maracutaia para que tenha alto nível e alto desempenho. Tá? Existe uma maracutaia parecida em outras linguagens, tipo Python com Cython, ou Python com um Just-in-Time Compiler, que eu já vi, tá? Mas o Julia faz isso por default. O objetivo inicial. Vamos fazer uma linguagem que seja assim. Então você roda o Julia, ele roda rápido. Ele tem um problema de pré-compilamento, então ele é lento a primeira vez que você roda, mas aí depois que você rodou está funcionando, tá? Feita para computação científica, então foi feito pelo pessoal do MIT com esse objetivo, tá? De uma certa maneira, pensando na sintaxe do MATLAB que o pessoal tinha, vamos fazer uma coisa que tem uma sintaxe parecida, trabalhar com matrizes, acesso direto a pacotes em Fortran e C, fácil de escrever problemas matriciais, tá? É realmente muito bom. Eu tenho aulas de cálculo numérico, se alguém quiser dar uma olhada. Open source, claro, é uma linguagem, tá? A maior parte das linguagens são open source. MATLAB é um software e uma linguagem, tá? Mas ela tem apoio financeiro de vários lugares. Então, uma das preocupações de quem fala, open source, então deixa. É justamente, olha, como que a linguagem vai se sustentar? Como é que esse pessoal que está trabalhando na linguagem vai continuar trabalhando na linguagem daqui a 1 ano? Tem investimento financeiro de empresas e de universidades no Julia. Tá? Existe a Julia Computing, que está colocando gente para trabalhar nisso e recebendo dinheiro para isso. Então ela é desenvolvida e vai ter gente sempre desenvolvendo enquanto for financeiramente viável, pelo menos. E se não for, tem o open source.
Então, ela é ativamente desenvolvida e tem uma comunidade muito boa. O pessoal se reúne principalmente no Slack, na comunidade americana ou internacional. E aqui no Brasil tem o Telegram, que também é muito, muito ativo. Tem umas 200 pessoas? Não lembro a última vez que eu vi. Depois eu mando em algum lugar onde que fica o Telegram, se o pessoal não souber. Mas buscando o Telegram, Júlia deve aparecer. E aqui em negrito, Júlia resolve problemas de duas linguagens. Qual que é o problema de duas linguagens? No Machine Learning. Você vai lá, faz um modelo, coloca para rodar em Python, ele resolve, ok, funcionou bem, ele levou 3 segundos. O cara fala assim, muito bom, vamos colocar agora para rodar na maquininha de cartão. Porque agora eu quero ver, é um modelo de fraude, por exemplo, né? Eu quero ver se o cara é o cara na hora que ele passar o cartão. Eu quero responder para ele o mais rápido possível. Então eu tenho que receber a requisição, rodar meu modelo, jogar de volta para ele e falar, pode ir. Então não dá para ser em Python mais, porque esses segundos que leva não é suficiente. Aí o cara implementa de novo em C. Tá? Então é uma coisa que acontece. No mestrado que acontecia, mestrado doutorado, que acontecia na Unicamp, aconteceu bastante. O cara fazia o mestrado, implementava um código em MATLAB. E ele fala, tá aí feito. Aí no doutorado ele tinha que fazer o código de novo em C ou Fortran para deixar o código eficiente. Então é o mesmo problema de duas linguagens. Fazendo em Julia, você consegue fazer um código que seja eficiente e alto nível. Então você faz o protótipo lá e vai lapidando até ele ficar rápido, tá? É exatamente o que eu faço na área de otimização. Então os pacotes de otimização que interessam pra gente, para falar aqui agora, tá? Tem mais pacotes de otimização. Tem 2 grupos de pacote. Tem o pacote do Jump, que é de Julia Mathematical Programming, e os Solvers. Então, se quer o pessoal do Julia Opt, eu não coloquei esse nome porque eles devem mudar para Jump eventualmente, eu fiquei sabendo. Modelagem matemática, e o foco deles é problemas lineares e inteiros. Então, quem for da área conhece os solvers Gurobi, Cplex, Express, GLPK, CBC, esses solvers todos. Eles que fizeram os wrappers, tá? Os embrulhos para você usar no Julia, eles que tomam conta, tá? Da maior parte, alguns não. E a modelagem matemática pelo Jump é muito boa. Se você conhece a modelagem matemática, você vai ver que é simples. Inclusive, eu vou mostrar um pouquinho ainda hoje. Esse é o foco deles. Julia Smooth Optimizers é exatamente o que eu estou fazendo desde 2014. O foco é outro. A gente quer falar de desenvolvimento de solvers, principalmente não lineares e contínuos. Tá? Essa é a área de pesquisa que a gente tem no departamento de matemática bastante forte ali. Tem 10 professores que trabalham com otimização não linear. Julia Smooth Optimizers tem o objetivo de ajudar essas pessoas. Então, como eu falei, né, resolver problemas de duas linguagens. Como é que eu, aluno de mestrado, vou escrever meu solver hoje? É isso que eu quero dar para você. Eu quero falar, olha, tá aqui. Você vai escrever um modelo assim, você vai testar dessa maneira, você vai comparar com esse conjunto de testes assim, tem essas ferramentas prontas para você, tudo. Tudo que você precisa para poder fazer seu solver é o Julia Smooth Optimizers. Tá? Eu fiz um solver desse jeito, tá esperando aceite de publicação, espero que está no round final. Então é um framework testado, tá? Não é na loucura. Legal. Sobre o Jump, então onde que você usa o Jump na indústria? É uma das possibilidades. Você sempre tem modelagem matemática. Já tem gente no Brasil usando o Jump. Na verdade, tem gente no Brasil desenvolvendo o Jump já. Inclusive, vão ter alunos trabalhando com Jump, provavelmente, dentro do LACTEC, espero. Então, são uma das várias opções que você tem. Você tem muitas que já existem. Tem opções em Python. Você tem o PyOmo, que eu sei. O PyL... Eu vi ontem Python MIP, eu acho que era o nome. Uma palestra do cara falando. Do Haroldo Santos, se alguém quiser buscar, Python MIP. E o Pulp, eu não lembro se o Pulp é solver ou se é linguagem de modelagem também. E uma das áreas de aplicação que tem é você escrever modelos melhores para problemas reais.
tanto para a indústria quanto para a academia. Então, o que eu falei, você está resolvendo um problema muito específico, tem um modelo que você consegue fazer simples para ele, pode ser que ele leve 2 horas para resolver. Será que você consegue fazer um modelo que resolve 5 minutos? É uma área de interesse tanto para a indústria quanto para a academia. No Julia Smooth Optimizers, a gente tem 25 pacotes, mais que 25 já, provavelmente. A gente tem 4 clusters de coisas, mais ou menos. Aqui eu coloquei separado em 3 clusters, na verdade. Modelos. Então eu preciso escrever meu problema. Você tem uma maneira super simples de escrever o problema e uma maneira eficiente de escrever o problema. Tem um trade-off aí de eficiência e complexidade. A API é unificada, no entanto, e essa é uma parte importante. Ferramentas, então, álgebra linear numérica é essencial para a otimização e para várias outras áreas, e aqui a gente inclui operadores lineares matrix-free. Então, você está trabalhando com Big Data, você sabe do que eu estou falando. A ideia, ou talvez não, mas a ideia é, eu tenho um banco de dados aqui, eu tenho uma matriz X, essa matriz, ela tem 50 gigas. Você não consegue colocar na memória. Então você precisa de um jeito de fazer operações com essa matriz que não envolvam ter a matriz, tá? Então no caso de Big Data você estuda coisas que acessem as linhas. No caso de álgebra linear numérica você estuda jeitos que façam produtos de matriz vetor. Isso aí tem alguma similaridade com matriz esparsa ou não tem nada a ver? Mais ou menos. É uma alternativa à matriz esparsa aqui. Porque quando você fala de matriz esparsa, você ainda precisa da matriz. Né? Aqui a gente está falando de você não tem nunca a matriz. Você nunca vai saber qual é a cara da matriz. A única coisa que você sabe é qual que é o resultado da operação do produto matriz A vezes V ou A transposto vezes V. Interessante. Então, desculpa. O problema de regressão linear regularizado, por exemplo, você consegue resolver dessa maneira. Você nunca precisa da matriz. Você só precisa saber, se eu multiplicar x por algum vetor v e eu multiplicar x transposto por algum vetor v, eu consigo resolver esse problema de minimizar a norma de x beta menos y? Sim. E com teoria de convergência de quão rápido vai ser. Então aqui eu falando, resolução iterativa de quadrados mínimos, né? Que a regressão linear é um quadrados mínimos. E sistemas lineares também. A gente tem solvers, algumas implementações de livro, isso é, você olha o que está escrito no livro e copia, sem nenhum critério de deixar muito eficiente. E você tem alguns métodos cutting edge, aí que, por exemplo, esse que eu falei, o método Canollis, que é um método de quadrados mínimos não lineares com restrições de igualdade. Esse método foi estudado ano passado, retrasado, não lembro mais. A gente submeteu ele ano retrasado e submetido ano passado como um método novo. Não tinha esse método antes, a gente desenvolveu ele, testou e tudo mais com esse framework. O nosso foco é desenvolvedor e pesquisador e problemas de larga escala, tá? Alguma coisa que realmente precise dessas ferramentas. Então, algumas coisas sobre o Sidamo, e aí eu vou fazer sobre o Sidamo e eu vou fazer a aula, ou o que sobrar dela. Então, onde aparece otimização? Na indústria e em áreas específicas. Na pesquisa aplicada, então métodos mais avançados ou novos métodos. Uma das coisas que está em alta, exploração de uso de GPU, de paralelismo. Muito por causa do machine learning, tá? Na pesquisa, você vai ter... Pesquisa aplicada, eu digo, por exemplo, Microsoft, Google e Amazon está sempre buscando gente para trabalhar em pesquisa aplicada. E isso é um dos tópicos que eles buscam gente, por exemplo, otimização para machine learning, olhando para GPU e paralelismo, tá? Pesquisa, legal. E aqui diferenciando, pensando mais em academia, o estudo de métodos novos e mais avançados, implementações eficientes, e aplicações mais importantes. Mais importante também é a palavra, mas aplicações específicas que sejam interessantes para algumas pessoas. Porque você tem já centenas de aplicações de livro, né? Mas aplicação onde realmente alguém fala, olha, vamos pagar esse aluno para fazer mestrado com você para ele resolver o nosso problema. Tá?
Obviamente, por baixo dos panos aparece otimização em vários lugares, tá? Então, a gente não sabe o que está acontecendo em várias áreas que você aperta um botão e ele dá uma resposta. Tem otimização lá dentro. Pode ter, né, no caso. Oportunidades, contratos e parcerias que a gente tenha. Iniciação científica. Só um minuto. Parece que eu não profissional aqui. Só recebi uma mensagem de última hora. Mas vamos lá. Então, oportunidades, contratos e parcerias com a gente, né, em especial, porque eu estou falando da gente. Iniciação científica, TCC, mestrado e doutorado. A gente já tem alguns alunos que são equivalentes à iniciação científica, alguns alunos de TCC. Eu oriento a Igmara, né, apesar de ser misto, se dama ou não, porque era na época que a gente ainda não estava fazendo isso. E a gente está de olho em orientar outros alunos de mestrado também e doutorado, claro. Algumas áreas... Show de bola, oportunidade aí, galera. Oportunidade, pessoal. Aí. Dinheiro não tem, mas se você quiser avaliar. Áreas diversas de otimização nos interessam. Algumas das áreas, desenvolvimento de método de otimização em Julia. Essa é a minha área de pesquisa principal. É a que menos tem gente buscando, porque não tem tanto emprego nisso, infelizmente. Otimização para Machine Learning, essa daqui é uma área bastante interessante. O mestre Antônio está se candidatando aí. Opa, mestre já... Aí sim, já vou mandar trabalho. Vou mandar os artigos para ler já. Otimização para Machine Learning, então você tem tudo aquilo que eu falei. Você pode jogar aquilo direto no solver. Fala assim, toma aí, resolve. Mas na prática não é isso que acontece. Você precisa de solvers especializados. Então você tem otimização específica nisso, tá? E aplicações / problemas práticos. Há vários TCCs que eu faço, ou alguns TCCs são problemas práticos, tá? Por exemplo, estudar um artigo que alguém fez mais a fundo, ou uma empresa que tem um problema e ela ajuda cedendo os dados anônimos, e aí você estuda aquele problema prático para a empresa e vira um TCC seu também, tá? A gente tem interesse em ciência de dados também. Eu não coloquei lista de coisas que a gente tem interesse aqui, porque é de otimização, mas a gente tem interesse em vários tópicos diferentes. Eu esqueci de falar no começo, a gente faz seleção para os alunos de iniciação e TCC com o Sidamo, e aí normalmente a gente faz a seleção em um curso de algumas semanas, tá? A gente acabou de acabar então deve levar mais um ou 2 meses para a gente começar a próxima seleção. Então você fica atento Legal. No sidamo.com.br ou conversa com os colegas aí da UFPR se você tiver interesse nisso, tá? Tem coorientação com estágios, então aqui é uma coisa que a gente está tentando fazer mais, principalmente porque não tem tanta fonte de renda, então se um aluno consegue arrumar um estágio num lugar que fala, olha, parte do seu estágio, ou 100% do seu estágio, é estudar um problema, isso pode virar um TCC, e o aluno mata 2 com uma só. Isso é uma situação perfeita para o aluno. Então se você está buscando estagiário, você tem um problema que você quer resolver específico, é uma situação ótima. Você consegue falar, esse daqui é o seu TCC. Tá? Então é uma coisa que é atrativa para a gente e para o aluno. Para mestrado isso também é possível, mas aí é um pouco mais complicado, que eu sei que o pessoal de mestrado, né, acaba ganhando mais, então eles ficam um pouco mais... As empresas são um pouco mais... Fica um pouco mais controlador no que o cara vai ter de tempo livre, tá? Mas a gente faz esse tipo de TCC, por exemplo, no DSBD, o pessoal que é de empresa e é um tipo mestrado. Então, tecnicamente funciona também. Aí não é o Sidamo. Breve parênteses. Mas eu tô lá, então. E consultorias e projetos maiores, a gente também tem interesse, tá? Se você quiser contratar o Sidamo e, por consequência, contratar uns alunos para trabalhar, ou quiser fazer perguntas específicas, fazer um projeto em conjunto, entre em contato com a gente, por favor. Eu vou voltar nesse slide depois, eu só quero mostrar os nossos exemplos, tá? Opa, sem spoilers. Tá? O que eu fiz aqui,
Espero que seja interessante. O tamanho tá bom? Tem como aumentar? Não, tem como aumentar um pouquinho. Mas Agora tá ok, agora tá ok. então vamos dar um full screen e tirar esse Tá bom pra toolbar. todo mundo, né, pessoal? Dá um salve aí. Dá um salve. Assim, o Kelly falou que o Walter JXP falou alguma coisa no momento que eu não sei o que é, alocação ótima de um recurso escasso. E a rede de estabelecimento de água e a drenagem de uma cidade também podem ser otimizadas por fluxo máximo. É verdade. A situação de fluxo, né? Fluxo de água é um caso bastante comum também, tá? Obrigado pelo comentário, Beleza, Walter. vamos seguir o jogo aí. Então, olha só. Eu tenho até que horas, inclusive, Thiago? Que horas você quer que eu acabe? A outra palestra é 21 horas, né? Aí você fica à vontade aí. Então, eu acabo uns Até. 10 antes, tá? Beleza. Então, pessoal, eu não vou explicar em detalhes tudo isso daqui, beleza? Eu só quero mostrar algumas coisas. Eu tenho 5 vídeos disso já disponíveis, onde eu faço quase todos esses exemplos. Vocês podem dar uma olhada no meu YouTube, tá? /Abel Siqueira. Então, aqui essencialmente eu instalei uns pacotes e eu falei, olha, eu vou resolver esse problema. Minimização de ser transposto x sujeito a x igual a b, x maior ou igual a zero. Isso é, eu estou falando de problemas lineares. Então aqui eu estou falando só de problemas lineares e eu estou fazendo a modelagem. Modelagem matemática ao vivo. Modelagem matemática de otimização, você acaba sempre colocando essas 4 pessoas. Quem são as variáveis? Qual que é a função objetiva? As restrições e as expressões, tá? Então aqui eu tenho o primeiro modelo, que é eu quero maximizar x1 mais 2x2, sujeito a x1 mais 3x2 menor ou igual a 6, 7x1 mais 5x2 menor ou igual a 12, x maior ou igual a 0. Isso daqui se traduz nisso daqui. Eu estou usando o jump, CLP é o solver, falo, eu vou fazer um modelo que usa o CLP como otimizador, crio uma variável chamada x1, crio uma variável chamada x2, minha função objetivo é maximizar x1 mais 2x2, minha primeira restrição é x1 mais 3x2 menor ou igual a 6, minha segunda restrição 7x1 mais 5x2 menor ou igual a 12. É isso, é simples assim, tá? Esse maior é igual aqui, esse menor é igual é uma coisa do Julia, tá? No Julia você pode escrever menor é igual, mas você pode escrever /LE e dar um tab e ele transforma para você em menor ou igual. Assim como o alfa e tudo mais, né? Uma dessas coisinhas bonitas que o Julia tem. Legal. Mando imprimir o modelo, mando otimizar o modelo e pego todos esses valores aqui, em vírgula, mostrando todos eles. Ele resolveu e falou, olha, tá aqui, o modelo tá aqui escrito de novo, se você quiser checar. Esse daqui foi o solver falando o que ele fez. E aqui o que eu achei. O valor de x1 foi esse, de x2 é esse, função objetiva é isso. Foi otimização, otimizei, achei uma solução ótima, um ponto factível, e tanto para o primal quanto para o dual. Detalhes específicos de programação linear, que eu não vou entrar em detalhes. Falei detalhes 2 vezes, mas... Parece bem tranquilo, né? É extremamente Parece bem tranquilo. A ideia é justamente essa. Aqui eu escrevo de uma segunda maneira, mas eu vou pular direto para esse cara que a gente conhece. O problema de Alice e Bob. Esse é exatamente o problema de Alice e Bob que eu tinha falado antes. Eles querem maximizar o lucro deles. Eles vão trabalhar fazendo brincos, colares e pulseiras, então um pouquinho mais de coisas, miçangas, usando miçangas e fios. Aqui tem o gasto de miçanga de cada um desses caras. Aqui tem o gasto de horas de cada um deles, miçanga, fio e horas de cada um deles. Custo de um pacote com 100 miçangas. Custo do rolo de 1 metro de fio. E aqui uma análise preliminar de quanto eles conseguem vender. Tá? Eles conseguem vender... a quanto eles conseguem vender? R$12 cada brinco, R$30 cada colar e assim por diante. Beleza? Cada um tem 40 horas. E aqui uma modelagem tradicional. Quais são os conjuntos dessa modelagem? Um conjunto P do brinco, colar e pulseira, conjunto M do rolo de fio e pacote de miçanga. Os parâmetros são AM, que é o custo do material M, Tmax, que é o tempo disponível, 80 horas no caso deles, VP é o preço de venda, que eles estimaram aqui, fixo, TP, a quantidade de tempo para produzir o produto, que eles calcularam,
QM, Q maiúsculo, quantidade inicial do material, e UMP, que é a parte mais interessante, que é a quantidade do material M produzida pelo produto P. É uma matriz. Lembra aquilo que eu falei? Programação linear é matrizes. Conjuntos feitos, parâmetros dados, variáveis são XP, a quantidade do produto P, YM, quantidade do material M comprada. Meu objetivo, maximizar esse produto. VPXP. XP é a quantidade e VP é o preço. Então, é exatamente quanto que eu estou recebendo ao vender os produtos P. A MYM, quantos que eu comprei e a quanto que eu comprei. Então, quanto que eu estou gastando com o material M. Tudo que eu ganho, tudo que entra, menos tudo que sai, é o lucro. Tá? Então, aqui é o lucro. Maximizar o lucro. Restrição. O tempo que eu gasto com os produtos é limitado pelo tempo máximo que eu tenho. Restrição. Quanto eu produzo, quanto eu gasto com material, na produção do produto P, tem que ser limitado por quanto de material eu tenho, mais o que eu comprar. Então, eu posso comprar mais material. É uma variável que está aqui, tá? E aqui é quanto eu estou gastando de material. Legal? Então, isso daqui é uma maneira tradicional, tá? Se vocês olharem os livros de pesquisa operacional, tipo o da Arenales, vocês vão ver, é um modelo escrito em linguagem tradicional de modelagem matemática. E aqui eu descrevi tudo, não preciso voltar, e aqui é como é que eu escrevo ele. Variável. Eu tenho x de 1 até np. 1 até np são quantas pessoas eu tenho. Então, Julia, para aqueles de Python, Julia começa em 1, tá? E o último elemento é inclusivo. Y de 1 até nm, eu tenho nm materiais. np produtos, nm materiais. Meu objetivo, maximizar a soma de XP VP para cada P de 1 até np. Completamente natural de escrever. Soma de XP VP para P de 1 a np, menos a soma do equivalente dos materiais. Restrição, nome que eu dei para essa restrição, limite de tempo. A soma desses caras todos, que agora é XPTP, menor ou igual que o tempo máximo. Soma XPTP, exatamente o que está escrito aqui. Soma de, bom, a ordem mudei. XPTP, beleza? Só coloquei. Beleza. Restrição, limite de material. Eu tenho NM restrições para cada material. Aqui, ó, for all M, eu tenho uma restrição. Então, quais são? O MPXP, tá aqui em cima, somados, tem que ser menor ou igual que QM mais YM, que está aqui em cima. É só isso. Isso aqui é a modelagem no Jump. Se você sabe fazer esse modelo, se alguém te deu esse modelo, escrever isso daqui é quase igual a você ler o modelo matemático. Mandei rodar, otimizar, ele vai me dar a solução de tudo. Não vou mandar rodar tudo de novo, porque já rodei fora de ordem, então. Peguei aqui a solução e ele falou para mim no final. No caso tem um problema de assincronia aqui, mas enfim. Ele falou aqui em algum momento, produza 0 brincos, 0 colares e 24,6 pulseiras. Ok. O que são 24,6 pulseiras? Erro. Tá? Então aqui, por que é importante solução inteira? Eu em nenhum momento falei que ele tinha que ser inteiro. E ele não foi inteiro, claro. Se eu não falei, ele não vai ser. Esse exemplo 1B é exatamente o que acontece se eu mudar. E eu mudo só isso. Mudo vírgula int, a minha variável é inteira. E o solver, o CLP não resolve mais, então eu uso CBC. Resolvi, tudo é igual, menos essas 3 linhas, essa e essa. Bom, essa daqui também, tecnicamente. Mandei resolver tudo. E agora ele resolve e ele fala, produza 5 brincos, 1 colar e 19 pulseiras. Veja por que tem estudo nessa área. Se eu falo, não, pode resolver contínuo. Ele fala 24,6 pulseiras. Se você chega para o cara e fala assim, olha, 24,6 não dá. Me dá um valor aproximado. 25. Bom, ele vai gastar mais, porque se é 25, ele vai ter que comprar mais coisa. 24. Bom, 24 ele gastou menos tempo, então sobra mais tempo.
certo? Então, tanto para um lado quanto para o outro, ele está perdendo um pouco. Se tem mais tempo, você podia estar produzindo mais coisa, né? Será que se daria tempo de produzir outra coisa? Se você muda e fala, não, tem que ser inteiro, ele não muda simplesmente para 24 ou 25. Ele vai para 19. 19 sim. pulseiras, 5 brincos e um colar. Ok? E esse aqui é o básico de por que a otimização inteira é muito mais difícil que a otimização linear. Beleza? Então, Show. o exemplo 1 é só para mostrar sintaxe básica, né? E por que é importante a otimização inteira. O exemplo 2 é um exemplo grande, que eu só queria mostrar que também dá para resolver. Eu fiz uma coisa completamente fabricada aqui, que é, eu tenho em vermelho, desculpa se alguém for daltônico, tá? Não tive tempo de arrumar as coisas. Eu tive em vermelho esses pontos maiores, 3 fábricas. Em azul, esses pontos aqui que são os mais escuros, são 5 deles, são centros de distribuição. E eu tenho em rosa, que é o resto dos pontos, revendedores. Então as fábricas produzem, mandam para o centro de distribuição, os CDs mandam para os revendedores. Os revendedores têm demandas, tá? Então eu sei as demandas de todo mundo. Cadê? Não está escrito aqui onde está. Isso, eu não escrevi as demandas, infelizmente. Mas eu tenho as demandas de todo mundo, eu sei delas por algum motivo mágico, e eu tenho o custo de levar da fábrica para o CD e do CD para o revendedor. Tem custo de estoque, eu tenho o limite de tempo de produção na fábrica, eu tenho o tempo de produção de cada produto. Eu também tenho vários produtos, tá? Tem isso aqui que eu esqueci. Isso daqui é um problema, e eu esqueci de falar quantas variáveis tinha, deve ter em algum lugar ali. Esse é um modelo que é muito mais complicado, tem vários somatórios. Minhas variáveis têm 4 índices agora, I, J, T e P. É um modelo bem mais complicado, mas eu mando ele resolver e ele resolve. Eu usei o Gurobi aqui só para fazer o charme, tá? O CBC ele resolvia também, mas eu resolvi usar o Gurobi, que é um solver pago e a gente tem a versão acadêmica. Ele tem... eu queria ver a versão pura para falar. Bom, eu não sei quantos, mas tinha mais de 1000 variáveis, com certeza, tá? Então ele resolve e essa daqui é a solução. Só para mostrar que ele resolveu em pouco tempo. Levou menos de 1 segundo para resolver. Ou 1 segundo, aparentemente. Tá? Esse já é a versão estendida. Show de bola. Show de bola. Então, outro exemplo de produção e logística. Um exemplo mais tradicional, talvez para o pessoal do Stat de Dados, regressão logística. Então, aqui, regressão logística, eu tenho um certo parâmetro e o resultado 0 ou 1 de sim ou não, tá? Aqui, por exemplo, se eu dou empréstimo para uma pessoa ou não, baseado no salário da pessoa. Aqui já padronizado os dados. Isso é um modelo não linear, eu quero maximizar esse modelo não linear e eu escrevo aqui também. Então eu falo que eu tenho variáveis beta, 0 e 1, e aqui um trux, apesar do Júlio aceitar só de 1 para frente, eu consigo passar para o jump, um índice 0. E eu falo, olha, expressão não linear, cada HI vai ser o modelo H no dado I. Função objetivo, maximizar essa soma inteira. E é exatamente a soma aqui em cima do LB. Resolvo e mando desenhar. Ele resolveu usando o IPOpt, que é um solver de otimização não linear. E aqui a solução ótima. Beleza? Então, isso aqui que é interessante para mim. Eu escrevi um problema de regressão logística do zero. Não tinha nada de regressão logística antes. Escrevi regressão logística em menos de 10 linhas. Okay? Defini o problema e mandei resolver em menos de 10 linhas. Okay? Então, scikit-learn. Regressão logística lá, não tem nada contra mim aí. Mais fácil aqui. Claro que eu preciso saber o modelo. Aqui eu fiz uma variação, porque eu queria mostrar esse problema um pouco mais difícil, que é o problema de Alice e Bob novamente, com uma dificuldade. A demanda deles não é infinita. Eles percebem imediatamente que, olha, se eu fizer 19 colares que você mandou eu fazer, eu vendo 12, uma coisa assim. Escrito em algum lugar aqui.
ou não. Mas eu vendo 12, não consigo. Então eu preciso achar uma maneira de escrever minha demanda. E o que eles decidem fazer é definir que a demanda depende do valor do produto. Então a demanda depende linearmente do valor do produto. Quanto maior o preço, menor a demanda. Eles fizeram, de alguma maneira, uma análise para descobrir esses dados, por exemplo, regressão linear, baseada em valores de venda, né? Ou uma análise de mercado. E o meu modelo muda levemente. Eu tenho o valor de venda agora como uma variável. Por que mudou? Porque aqui no começo, VP e XP são ambos variáveis. E o preço de venda pode ser contínuo, mas o preço, a quantidade vendida é inteira. Então esse é um problema quadrático inteiro misto. Esse é um problema não linear inteiro misto. Ele é muito mais complicado de resolver. Eu tenho que usar um solver. Eu estou usando o Juniper aqui, que é um solver do pessoal do Julia. Ele é puro Julia, só que ele chama internamente outro solver não linear. No caso, o IPOpt. E ele resolve mesmo assim. Aqui no final ele fala, agora você vai produzir 5 brincos a R$ 8,57, que você tem uma demanda de 5. 3 colares, que você tem uma demanda de 3, a R$ 43,33 e 13 pulseiras a R$ 17,03. Beleza? Do mesmo jeito que eu fiz essa super variação, eu posso deixar o problema mais real usando que eu tenho uma demanda estocástica. E aí o problema é bem diferente. Exemplo, sei lá qual, 5 já, não sei. SVM. Então, como eu falei, eu fiz algumas lives de SVM, onde eu explico isso daqui do zero. E aqui eu estou mostrando que eu posso fazer o problema matemático. Dados fictícios. O problema matemático é esse aqui. Esse é o dual, não é mais o primal que apareceu para vocês, é o dual. Já com o truque do kernel. E eu escrevo esse problema como um problema de otimização em 3 linhas, de novo. Aqui variável, objetivo e uma restrição. Resolvo, e a parte difícil dele é que eu preciso pegar quem é quem dos suportes. Essa é a solução. Aqui com o kernel RBF, tá? Então, de novo, é um problema de otimização. É otimização. Internamente, é só saber otimizar e eu sei resolver o problema. Tá? Claro, eu precisei fazer um ajuste dos parâmetros para que ele ficasse bonitinho, né? Mas aí é o machine learning, não é otimização mais, né? Aqui eu estava fazendo um teste, inclusive, eu fiz esse teste, eu tinha até esquecido. Redes neurais. Eu tenho o Multilayer Perceptron implementado aqui. Esse cara deu um trabalho fora de série para ficar escrevendo os índices, mas fiz. Não tem uma imagem porque eu fiz ele correndo. Usando a função de ativação sigmoid, os mesmos dados de cima, eu pego minha entrada θ, faço um monte de reshape nela, para que eu possa calcular W1x mais B1, aplico a função de ativação, calculo W2Z1 mais B2, calculo a função de ativação, W3Z2 mais B3, calcula a função de ativação. Então eu tenho 2 camadas ocultas, a entrada é do R2 e a saída é um número. Por isso que precisou desse 1 aqui, para que ele virasse um número. Uso a função de entropia cruzada, cross entropy aqui. E aqui a minha função objetiva é simplesmente minimizar o somatório dessa perda de entropia cruzada. Por favor, se alguém for fazer, não faça dessa maneira. Tem maneiras mais eficientes de fazer essa parte, tá? Mas eu quis fazer para mostrar que dá para fazer. Resolvi usando o trunk. Sim, outra coisa importante. Agora eu estou usando o Julia Smooth Optimizers. Primeira vez que eu estou usando o Julia Smooth Optimizers, tá? Porque para escrever com um jump, aí já não ia dar conta de escrever de uma maneira interessante. Então, NLP Models, JSO Solvers, são 2 pacotes do Julia Smooth Optimizers. Resolvo com o Solver Trunk. Desenho. Essa é a minha separação pela rede neural Multilayer Perceptron, 2 camadas. 3 nós em cada camada interna. Legal? Só para se divertir. Sensacional. Claro, né? Nenhuma expectativa de ser um minimizador global. E o último exemplo, desculpa ter corrido aí, pessoal, o último exemplo que eu queria mostrar, e aí por isso que eu corri, é da simulação da Brachistochrona. Aqui eu não tenho imagens, não deu tempo,
a simulação da Braxtochrona é o problema do tobogã. Você tem um ponto aqui em cima, que é onde você vai entrar no tobogã, e um ponto aqui embaixo, que é onde você vai sair do tobogã. Inclusive o pessoal não tá me vendo, né? Eu tô apontando pro nada. Deixa eu mudar pra cá. Então, só para poder mostrar. Você tem um ponto aqui em cima e um ponto aqui embaixo. Você vai entrar aqui no tobogã e você vai sair aqui. Obviamente, o que você quer é que a viagem no tobogã seja o mais rápida possível, para que você tenha o máximo de emoção. Tá? Então, de maneira mais correta, o que esse problema você tem 2 pontos e você quer conectar os 2 pontos por alguma curva, de modo que se você soltar uma bolinha aqui e você deixar só a gravidade agindo, você quer que ela chegue o mais rápido possível aqui embaixo. Então eu posso colocar a bolinha aqui, ela vai pegar pouca velocidade no começo, ou posso fazer assim, ela pega muita velocidade no começo. Eu posso fazer uma coisa péssima, que é fazer assim, ela fica super devagar e ela cai. Beleza? Eu posso fazer uma coisa assim, que ela pega uma parábola, tá? E eu quero saber qual que é a solução ótima disso daqui. Beleza. Esse problema pode ser resolvido só com cálculo, desde que você faça a simulação. Só com cálculo não, só com física básica do ensino médio. E você tem que fazer simulação, porque senão aí já não é mais só cálculo, só física básica. E discretização. Então o que eu fiz foi, usei essas equações, fiz uma simulação onde vai entrar um vetor. Tá? Aqui, desculpa. Aqui o que eu tenho são os pontos que eu tenho discretizados. Então eu fiz 64 pontos. E aí cada ponto entre cada 2 pontos eu tenho um segmento. É exatamente isso que acontece no computador, né? Você discretiza entre cada 2 pontos, você faz um segmento. E eu falei, simula que essa bolinha está aí em cima. Então aqui eu tenho o tempo que ela levaria nesses 3 casos. Para a parábola leva um pouco menos de 2 segundos. Para essa função aqui, que é exponencial de menos x, com alguns parâmetros também. Para a reta é mais que 2 segundos, 2,7. Fiz uma função para fazer a animação disso daqui tudo. E aqui está a animação. Ok? Essa é uma animação da simulação. Note que a parábola chega levemente mais cedo. Muito difícil de ver, mas levemente mais cedo. Mas não é isso que eu queria mostrar. O que eu quero mostrar é otimização. Então aqui o que eu fiz? Eu criei o problema, onde a entrada é a função de simulação. Tá? Automaticamente ele vai calcular as derivadas para mim, porque é um modelo, tá? Um AD aqui, de Automatic Differentiation. Esse modelo usa um pacote chamado ForwardDiff para calcular as derivadas automaticamente. Eu falo algumas coisas sobre os limitantes inferiores e superiores desse problema, porque eu preciso que tenha algumas variáveis fixas, em particular o começo e o fim. Essas variáveis têm que ser fixas, né? Tem que começar e acabar naquele ponto. E eu falo, resolve aí para mim com o Tron. O Tron é um solver de segunda ordem, então quer dizer que ele usa a primeira e segunda derivada, que são calculadas automaticamente a partir de uma função de simulação. Essa é a solução ótima. Isso daí é um cicloide, tá? Aqui eu fiz no ponto 0,10 e altura 3. Então vira essa cicloide. Se eu aproximar ou afastar, vira cicloides diferentes. Resolveu consideravelmente rápido. E aqui é a solução. É o gráfico rosa. Na verdade eu não rodei isso aqui de novo. Ele pegou uma solução antiga. O bom dessa parte é que eu rodo em uns 10 segundos para gerar o GIF. Não, é que a parábola tá lá embaixo, o problema é esse. Então você vê em rosa ele vindo e chega primeiro. A parábola tá muito mais abaixo e não dá pra ver. Legal? Diversão? Show. Show de bola, né? Legal. Então, pessoal, o que eu queria mostrar... Bem punk, né? Bem punk. Bem punk. Espero que vocês tenham gostado. Que deu um trabalho forte sério fazer isso daqui. Pô, muito legal. Não fiz a live com isso ainda. Esse aqui foi inédito. Muito legal, parabéns. Obrigado, eu botei
teu YouTube lá no YouTube, né? Aham. E também botei na descrição também, tá? Ah, E aí obrigado, depois, se obrigado. você quiser, me manda o link também do. Eu acho que eu tenho, né? Do Sidamo. E aí a gente bota lá na descrição também. Tá, legal. Obrigado, obrigado. Muito Agradeço. obrigado, hein? Foi muito maneiro. O pessoal gostou bastante lá. A gente teve bastante comentário aqui, Ah, né? que E bom, que aí, bom. pessoal, adiciona aí o Sidamo, né? Participa lá das reuniões, né? Tem várias lives lá, né? Inclusive o Obrigado. mestre me convidou aí, né? E também vou dar uma dica aí para você, né? A professora Adriana Silva aqui também está com a gente, a próxima palestrante, né? E leva ela também lá no Sidamo que o pessoal vai curtir. Opa, É excelente professora. opa, obrigado, obrigado. Se o pessoal quiser, já. Se ela quiser, eu já deixo o convite feito, Cadê, então. cadê ela? Ela tá voltando agora. Tá. Ela não estava aqui. Ah, tá bom, tá bom. Ela saiu, ela estava no celular e voltou agora no notebook. Sem problema. Então, pessoal, qualquer coisa tá aqui os contatos, tá? Obrigado. E eu fecho aqui, espero ter fechado. E deixo perguntas agora e deixo com o Thiago, se ele quiser encerrar. Pessoal, ficou alguma É, dúvida? Acho que teve pergunta no YouTube. Ó, muito bom, sensacional. Deixa eu ver se surgiu alguma pergunta aqui. Obrigado por compartilhar conosco. Só vi Júlio quando estava vendo Fractal de Mandelbrot. Jesus Cristo, amém. Senhor, Tem o Gaston Júlia abençoa essa nessa alma área. aí. Divertido, primeiro contato com o Júlio, deu vontade de aprender. A das linguagens preferidas é Python. Legal. Defasado por 90 graus. Parabéns, muito boa live. Show de bola. Maravilha. Muito Obrigado, obrigado aí obrigado. mais uma vez.